Está entrando no ar pela TV Pinheiro o programa 100% Educação. Hoje com uma convidada muito especial. Vocês irão saber depois dos comerciais. Está começando o programa 100% Educação. Estou aqui com a professora Eleonora Jorge Ricardo, doutora em Educação. Ela tem um livro de Educação à Distância, né? Já ganhou o prêmio Jabuti e veio aqui abrilhantar. A gente tem um projeto chamado Soma. E é muito interessante que fala sobre uma coisa que eu também gosto muito, que é educação financeira. Professora, como é que você está? Conta um pouco da sua história, o que é o Soma, como você vê esse momento do país de educação à distância. Fica à vontade para os nossos alunos aí. Bom, eu agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e tocar numa temática tão importante que é a da educação financeira através do projeto Soma e falar um pouco da educação à distância, né? Eu sou doutora em educação, pedagoga, fui realizar o meu sonho quando eu fui fazer a licenciatura em pedagogia. Eu já era formada em letras e entendi que ali era o meu campo de realização, de atuação dentro do magistério, sabe? E aí, Hilton, nessa minha trajetória educacional, eu descobri esse universo da educação à distância. Acho que é um caminho natural para o Brasil, para que a gente possa democratizar a educação, atingir cada vez mais os nossos alunos em diferentes cantos do país. A gente não tem assim muita noção, porque a gente está assim nos grandes centros, né? Mas a gente pensar na população distante e chega. E a gente está num boom agora da educação à distância e que nós podemos levar o ensino médio à distância, o ensino superior e agora inclusive os cursos de mestrado à distância que antes não eram regulamentados. Foram regulamentados e o MEC agora reconhece os mestrados realizados à distância. E a gente passou um grande período de luta pela regulamentação da educação à distância no Brasil e a gente tem caminhado... Teve muito entrave no início? Olha, no início sim, porque havia uma desconfiança muito grande. Como é que as pessoas podiam aprender das suas casas através de apostilas, livros, material impresso? Mas eu acho que o grande salto mesmo foi a partir das tecnologias de informação e comunicação. Acho que a internet facilitou muito para a educação à distância, trazendo a presencialidade, aquele contato que às vezes as pessoas falavam assim, mas falta um olho no olho. E aí a gente agora, com essas tecnologias, a gente pode fazer as webconferências, fazer programas televisivos para os nossos alunos, transmitir, eles interagirem conosco, uma maior interatividade, né, participação de alunos e professores. Isso é muito interessante. Até porque hoje, né, a tecnologia, as crianças estão muito acostumadas a tecnologias, né? Estão muito acostumadas à tecnologia. E fica muito mais fácil, eu acho, você atingir. Hoje é normal você ver uma criancinha olhando, a gente até brinca numa mesa de jantar, sim, todo mundo olhando o celular. Sim. Então isso é uma coisa que está inserida hoje no nosso dia a dia. Sim. E está virando um comportamento. E como você acha que esse comportamento ainda mais pode ajudar na educação à distância? Pois então, no projeto Soma, que eu vou ter oportunidade de falar, nós trabalhamos inclusive com a inserção do celular dentro das salas de aula. Gente, olha que interessante.
inserção do celular dentro das aulas de aula. Todo mundo fala, desliga o celular. Vocês falam para ligar o celular. A gente está pedindo para os professores aproveitarem os celulares dos seus alunos. Que coisa interessante. Às vezes a escola tem uma dificuldade de ter um laboratório de informática, né? E ali tem tudo. Né? E ali a gente tem na mão do aluno um microcomputador com N possibilidades para ele pesquisar, para ele realizar atividades pedagógicas, uma planilha, um Word que já está instalado ali naquele celular e acessar a internet. E a gente antigamente, por exemplo, a gente falava de... É claro que, por exemplo, a gente falar de uma visita ao museu é importante, às vezes a gente pensa que é difícil às vezes o acesso, né, dependendo de qual é o museu que a gente quer que o nosso aluno conheça. De repente, por exemplo, conhecer o Louvre. Às vezes o nosso aluno pode não ir à França ou ir a Paris, mas ele pode ter diretamente um contato com o acervo virtualmente e o professor enriquecer a aula dele com um caso como esse, né? Eu acho que hoje a tecnologia facilita muito na questão das simulações, jogos. Os jovens agora estão encantados com a questão dos jogos, do Instagram, do Facebook. E por que a gente não utiliza essas ferramentas todas, essas interfaces, ou esses aparatos tecnológicos em prol da educação? Né? A gente estava falando sobre a questão do livro, né? Como é que o livro é importante. E a leitura. E a gente pode fazer a leitura do livro digital também. A questão hoje é que a gente está precisando capacitar professores, porque os jovens já se adaptaram à tecnologia. E a gente falar de uma sala de aula à distância ou uma sala de aula presencial, enriquecida pelas tecnologias, ou semipresencial, eu acho que é muito importante. A gente precisa de professores preparados para isso, sabe? O que eu acho bonito na sua maneira de falar, né? O pessoal fala adjetivo legal, enriquecidas, né? Isso é muito importante hoje. Você vê a tecnologia como uma coisa boa, né? E capacitar o professor para isso é um grande desafio, acredito eu. Né? Porque tem muitos professores que ainda gostam do método antigo, sim ou não? Como é que tá, né? Como é que é isso? A gente sabe que existem professores, né, que ainda resistem ao uso das tecnologias. Muita resistência. Há resistência. O que eu acho que nós temos que fazer é desmistificar a tecnologia. É claro que nem toda escola tem acesso à internet ou tem acesso ao Wi-Fi, ou o Wi-Fi não é aquela perfeição que a gente espera. Mas a questão é, a tecnologia não é a única resposta, ou vai resolver todos os problemas da educação, mas pode ajudar, né? Mas pode ajudar. Pode complementar, né? Pode complementar, e é uma alternativa que os professores hoje possuem, que está ali à mão, e que ele pode transformar aquela sala de aula tradicional no que hoje a gente está falando muito das salas de aulas ativas, das metodologias ativas do aluno enquanto um agente, participante da sala de aula. E qual seria um exemplo que você daria do uso do celular na sala de aula? Um exemplo prático. Olha, a gente, por exemplo, no projeto Soma, do suporte online móvel a aprendizagem para a educação financeira, hoje a gente tem trabalhado na capacitação de professores para que eles utilizem o celular em sala de aula, por exemplo, para apresentar aplicativos que auxiliem no planejamento financeiro familiar. Tem um aplicativo muito interessante que se chama Mesada Justa. Mesada Justa, o pai ou a mãe estabelece tarefas, e a partir do momento que o aluno, né, que o jovem ou a criança executa aquelas tarefas, ele faz por merecer aquela mesada. Se, por exemplo, olha, ajudou a arrumar o quarto, por exemplo, ajudou a limpar a casa, fez alguma ação proativa, correta, e aí o pai pega e negocia com ele a questão daquela mesada, que se torna justa mediante o desempenho, desenvolvimento, a atuação da criança dentro de casa, na escola. A criança já vai aprendendo
que se ela tiver um bom desempenho, se ela cumprir com as tarefas dela, ela pode ser até remunerada. Isso é responsabilidade, né? Cria aquele senso de autorresponsabilidade. Isso, de autonomia, de responsabilidade, de conscientização das crianças, dos estudantes, dos jovens, é muito importante. E a gente, inclusive, com esse programa do Soma, é nosso desafio, né? Capacitar professores. E então, no próximo bloco a gente vai falar o que é o Soma, como é que é realmente esse programa de capacitação, ok? Tá ok, então, obrigada. Até o próximo bloco. Estamos de volta com o programa 100% Educação, com a nossa convidada, a professora Eleonora Jorge Ricardo. E o papo está muito interessante, que a gente está falando sobre capacitação, ensino à distância. Professora, explica o que é o Soma. Bom, o Soma é o suporte online móvel à aprendizagem. O que seria o suporte online móvel à aprendizagem? É um programa de capacitação de professores com uso de tecnologias de informação e comunicação direcionado para a educação financeira. Esse é um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido em parceria UERJ com a Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa, que é a ANITEC, Instituto da Criança, com apoio e patrocínio da Brasilcap. Nós capacitamos professores para que eles discutam com os seus alunos a educação financeira de uma maneira prazerosa dentro da sala de aula. Eles aprendam a usar, por exemplo, uma planilha Excel para poder planejar a situação financeira familiar, aprender a economizar, a poupar, falar sobre consumo consciente com o aluno dentro da sala de aula. E isso, inclusive, é muito importante, a gente falar do consumo consciente. A gente precisa falar sobre a energia, economia de energia, o não ao desperdício da água, por exemplo. Isso tudo entra dentro da educação financeira. Então, na verdade, né? É uma coisa muito abrangente, né? Isso. Porque a pessoa acha educação financeira que é só dinheiro. Não. Mas o comportamento tem muito a ver nisso, né? Isso. Então, qual seria a importância da pessoa ser educado financeiramente quando você faz essa capacitação dessas pessoas? Olha, a gente fala muito sobre a questão do não ao desperdício. Não ao desperdício, hein? Não ao desperdício. Não ao desperdício. Não ao desperdício, não ao endividamento. E a gente pensa que o aluno ele vai ser um multiplicador dentro da sua casa, para a sua família. Vai ajudar muito a falar com o pai, com a mãe, com o irmão, sobre essas temáticas da sustentabilidade, do não endividamento, de não ao desperdício, de planejamento da vida familiar. E isso, professora Eleonora, é tão importante porque às vezes o jovem não teve isso em casa. Né? Ele não viu o pai poupar, não viu a mãe poupar, pelo contrário, sua família vivia endividado, e a gente mostra um outro mundo para ele, né? Um mundo de oportunidades, né? Acredito que essa capacitação faz mostrar para o jovem ou professor, né, que às vezes não tem oportunidade de ver que com o salário que ele ganha, ele pode até multiplicar, né, e ter uma vida altamente abundante e decente. É por aí também que trabalha? Sim, com certeza. A gente trabalha, por exemplo, com um planejamento no sentido de, olha, qual o sonho que você, por exemplo, tem vontade de realizar e como é que você pode se planejar para realizar esse sonho? Eu digo no meu livro que os sonhos não envelhecem, né? Não, com certeza. E aí você pensar em curto, médio e longo prazo sobre esse sonho e você se organizar para isso. Acho que é muito importante a gente já levar para os nossos alunos nas escolas esse tipo de abordagem, porque amanhã eles serão adultos, serão pais de família, profissionais, e eles saberem gerir os seus recursos, né? A capacitação, ela acontece presencialmente e nós estamos agora lançando turmas para os professores totalmente à distância. O professor que não consegue assistir à nossa capacitação presencialmente, porque está entre uma escola e outra,
tem a oportunidade agora de participar totalmente à distância, acessar online os materiais didáticos. Inclusive, em novembro, nós vamos ter oficinas de capacitação presencial. Olha, as oficinas serão nos dias 12, 13 e 14 de novembro, e as inscrições para os módulos à distância já estão começando. E no dia 29 agora de outubro, começamos a primeira turma de capacitação totalmente online com professores para a educação financeira. E é importante a gente falar da matemática. Muito importante. Pode? É importante falar sobre a matemática, porque nós estamos capacitando professores de matemática para que eles trabalhem a matemática contextualizada, significativa, então unindo a educação financeira. O que seria uma matemática contextualizada? Então, é trazer casos do cotidiano. Ou seja, verdade, né? Verdade. O aluno vai aprender. Até para a pessoa saber a utilidade, né? Sim. O que acontece muito é que a pessoa não vê, ele aprende tanta coisa e não vê utilidade para nada. Sim. Quando você mostra que aquilo é útil, acontece muito, né? Eu fiquei até bobo. Eu vi que você é professora de letras, né? Sim. E entrou para a área de finanças, de matemática, que coisa bacana, né? Eu sou muito da área financeira, não sei o quê. Entrei para a área de pessoas, né? Treinamento, neurociência, neurolinguística. E como é que é legal que você pode ser de tudo. Você não precisa ser uma única coisa, né? A temática da educação financeira, ela é uma temática que... Ela está em tudo. Está em tudo. Dinheiro está em tudo. Sim, é transdisciplinar. Desde quando você nasce até morre. Eu falo isso na rádio. E é por isso que nós estamos recebendo professores de matemática, mas estamos recebendo também professores de outras áreas do conhecimento que tenham interesse e queiram trabalhar com a educação financeira dentro da sua sala de aula. E qual seria o benefício para o professor e para o aluno? Bom, para o aluno, eu acredito que é justamente ele aprender desde pequeno a fazer a gestão da sua vida financeira, a se organizar, a se planejar, a pensar concretamente sobre os seus sonhos, seus desejos. E para o professor, com certeza, eu acredito que pensar num futuro e num presente próspero. Acho que a gente pode ter qualidade de vida, ter uma vida controlada, organizada e planejada. E principalmente, evitar o endividamento. O endividamento hoje faz parte de... Eu estava vendo que tinha mais de 59 milhões de brasileiros endividados. A última vez que eu vi a lista do Serasa Experian, lá, tá mexendo. Sim. É muita gente. E uma pessoa endividada, às vezes, ela não consegue chegar ao seu maior potencial. Sim. Não é isso? Então, atrapalha até no ensinamento. Vamos supor, você, quanto professor, você quer dar uma aula, só que sua vida está toda enrolada, aquelas coisas todas, né? E o que você acha que o Soma, que esse projeto bacana de inclusão de celular, de ensinar a educação financeira, o que o professor, além disso tudo, ele pode ter de ganho para si próprio? Olha, bom... Seria o maior benefício dele? Eu acredito que uma das questões é a certificação. A certificação... Então certificado. Que legal, certificado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pela Subreitoria de Graduação, e ele sai com certificado de capacitação em educação financeira, como se fosse um multiplicador. Matemática, tem um multiplicador, e vai ser muito legal a gente ter esses profissionais capacitados nas escolas particulares, nas escolas públicas do Estado, do município, escolas técnicas. A gente quer democratizar essa discussão. E, professora Eleonora, eu vejo isso como um enriquecimento da sociedade, sabia? Porque você, desde criança, você capacitando a criança e também a pessoa que ensina, né, você está fazendo um crescimento total da população, está enriquecendo o nosso país. Sim ou não? Sim, claro. Eu acho que a gente não tem como, né, tratar de uma temática como essa, né? Ela hoje, ela é essencial, ela é importante. Não, ela é base. É base. Educação financeira hoje é a base. Até você saber, uma coisa que o pessoal tem muita vergonha, professora, é pedir desconto. Eu faço um trabalho, né? Eu tenho que pedir desconto, eu faço trabalho em casa. Sim. É muito importante, né? Eu acho que a gente hoje está falando muito sobre temáticas como sustentabilidade, como consumo consciente. Muito importante. E a gente tem que tratar isso, não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é emergencial. E dizer que agora,
A gente quer convidar, sim, os professores para participarem, estudantes de graduação das licenciaturas também para participarem. Legal. E eu não sei se eu posso dar A gente está chegando no finalzinho, você pode dar o seu recado, né, das datas de tudo aí. Então, a gente vai ter turmas Público-alvo à distância, né, para os professores, do dia 29 de outubro até dia 11 de novembro a gente tem uma turma online, e no dia 5 de novembro começa uma segunda turma online. Quem quiser se inscrever para participar gratuitamente dessa capacitação, pode entrar no site www.somaeducacão.org.br. Pode mandar um e-mail também para suporte@somaeducacão.org.br. Eu queria deixar o meu celular e meu zap para quem quiser mandar um zapzinho, vai ser muito legal receber. 99617-0144. Eu espero que os professores venham e participem dessas capacitações. Professora Eleonora, foi um prazer estar aqui no 100% Educação. Gratidão, né? Se desse a gente ficar falando muito mais tempo, sim, o assunto Então, esse foi mais um programa 100% Educação. Na agenda cultural de hoje temos diversas atrações para todas as idades. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro apresenta a exposição A Casa Bordada. O projeto de montagem reproduz a estrutura de uma casa, toda feita em belíssimos tecidos bordados, que são esticados, costurados e presos a estruturas de madeira, como se estas fossem bastidores usados para bordar. A ideia é de Renata Imbriosi e de Renata Melon, diretora do A Casa Museu do Objeto Brasileiro, de São Paulo. A Casa Bordada foi construída pela primeira vez em maio de 2017. A exposição está localizada na Praça Tiradentes, centro da cidade, até o dia 30 de novembro, de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita. Momento nostalgia no Agenda Cultural. A exposição Castelo Rá-Tim-Bum está em cartaz pela primeira vez na zona norte do Rio de Janeiro. Em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados e mais de 20 ambientes, o visitante pode conhecer de perto personagens e cenários do seriado. A visitação da exposição Castelo Rá-Tim-Bum vai até o dia 30 de novembro, de terça a sexta, das 2 da tarde às 10 da noite, sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e domingo, de 1 da tarde às 9 da noite. O valor dos ingressos varia de R$ 12 a R$ 24. A peça Diários do Abismo está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, com preço super acessível. Em forma de relato autobiográfico, feito em grande parte durante o ano de 1959, a atriz Maria Padilha vai contando fatos determinantes da vida da escritora Maura Lopes, durante suas internações em clínicas psiquiátricas. A peça vai até o dia 5 de novembro, de 7h30 às 8h30 da noite, e os ingressos variam de R$ 15 a R$ 30. O Centro Cultural Banco do Brasil está localizado no centro da cidade. Vale a pena conferir.